Glória a Deus. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 3, do verso 1 a seguir. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, cobertos com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, porém, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto tremendo para os nossos dias, para qualquer tempo e qualquer época da igreja, em que o apóstolo Pedro escreveu. E um dos assuntos que eu mais gosto de falar, um dos assuntos que eu mais gosto de mencionar e de estudar, é sobre a maior esperança, o maior anelo da igreja, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo: escrevo-vos esta segunda carta. O apóstolo Pedro começa dizendo: escrevo esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. E começa a discorrer aqui nesse primeiro ponto dessa mensagem, dando aqui o motivo de estar escrevendo de novo uma segunda carta, tocando no mesmo tópico ou no mesmo assunto. Porque esse assunto, a volta do Senhor, deve ser um assunto recorrente no meio da igreja. É terrível quando pastores e pregadores, e isso deve ficar até como um alerta para meus companheiros, amigos pregadores e pastores, que depois também vão ouvir através do canal, que nós devemos ter isso aqui como recorrente no nosso ministério. Porque há igrejas que pregam uma vez no ano, talvez 2 vezes no ano, talvez uma vez a cada 2 anos sobre esse assunto, e mal às vezes mencionam, mas isso deve ser um cerne da igreja, isso deve ser um anelo da igreja, deve ser sempre expressado pelos pregadores sobre a volta do Senhor.
É um assunto que deve estar sempre trazendo a lembrança, sempre trazendo a memória. E o título da mensagem que eu quero pregar nesta noite, que eu estou já pregando nesta noite, o título é esse: Só para lembrar, Jesus voltará. Título da mensagem: Só para lembrar, Jesus voltará. Queridos, quando nós estamos congregando e servimos a Deus, e vai passando-se o tempo, muitos de nós, pelo tanto de coisas que fazemos, até há pessoas que dizem: olha, hoje o tempo corre mais rápido. Hoje você levanta, daqui a pouquinho já é meio-dia, já é 5, 7, 9, das 10 da noite. Não é que o tempo corre mais rápido, o tempo continua correndo o mesmo tanto. E algumas pessoas erroneamente dizem: ah, mas se aqueles dias não fossem abreviados, não é esse tempo, os dias abreviados serão os dias da grande tribulação. Mas isso do tempo estar aparentemente parecendo mais rápido é porque nós temos muitas ocupações. Passa um dia ocioso para você ver, a hora não anda, a hora não passa. Se você trabalha numa portaria, por exemplo, de uma empresa que tem pouquíssimo movimento, parece que a hora não passa. Mas trabalha, por exemplo, como eu trabalho num plantão na Santa Casa, ali no pronto-socorro, aquela correria, é bombeiro, é SAMU, é paciente que passa mal daqui, corre dali, e criança e tal, etc. Quando você vê, a hora voou, corre o tempo, porque tem muita ocupação. E por causa das muitas ocupações que nós temos, que a maioria tem pelo menos, muitos se esquecem de focar nisso daqui, estar atento sobre isso. Então, só para lembrar, Jesus voltará. Eu não gosto daquela expressão, Jesus está voltando, porque essa expressão está voltando dá a impressão que ele está vindo devagarzinho, chegou aqui numa galáxia, depois chegou numa outra, parou um pouquinho numa nuvem. Não, ele voltará num dia determinado, naquele grande dia, o dia do Senhor, que ele voltará. Aleluia. E o apóstolo Pedro, ele diz aqui, e eu quero pegar do primeiro ponto aqui, que está no livro de Lucas, ou melhor, no livro na epístola do apóstolo Pedro. Mas antes de entrar aqui de forma mais veemente nesse texto, nós observamos em Mateus 26 e 64, Jesus já ali perante o Sinédrio, sendo interrogado, pessoas foram chamadas para ser falsas testemunhas, dizendo coisas que ele não tinha dito, distorcendo o que ele havia dito, e lhe perguntaram se ele era o Senhor, se era Messias, se ele era o Cristo. Aí Jesus disse, Mateus 26 e 64, disse-lhe, pois, Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Perante o Sinédrio, surrado, machucado, cuspido, com a cabeça com a coroa de espinho, machucado, ferido, tudo machucado, dilacerado, arrebentado ali, açoites e coisa e tal. Mesmo assim, naquele momento, naquela situação, prestes à cruz, ele continuou afirmando que ele voltaria. Mesmo ali prestes à cruz, a mensagem dele era uma mensagem que não fazia curva, uma palavra só, que era para as pessoas se arrependerem, que era para as pessoas o reconhecerem como Senhor, e que ele voltaria, e que as pessoas o veriam vindo com poder e grande glória, assim como ele falou lá no livro de Mateus 24, no livro de Lucas 21 e de Marcos 13. Logo após a aflição daqueles dias, verão o sinal do Filho do Homem no céu, o Senhor vindo com poder e grande glória. Assim como o raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Então isso era recorrente no ministério de Jesus, falar sobre a sua vinda, falar sobre todas essas situações que nós estamos prestes a contemplar. E quando nós olhamos ainda para o livro de Lucas, no seu sermão escatológico, em Lucas 21 e 25, ele afirma isso, que ele voltaria com grande glória, com grande poder, e que todo olho também ia ver isso, que as pessoas o veriam vindo com poder e grande glória, até mesmo aqueles que os traspassaram, até mesmo aqueles que o rejeitaram, que o negaram, veriam. A vinda do Senhor não será uma vinda secreta, será uma vinda visível, audível, gloriosa, poderosa, tremenda, num dia que nós não sabemos, mas que ocorrerá, e segundo as Escrituras, dentro em breve. Quando no livro de Atos, no capítulo 1 de Atos, quando o Senhor chama os seus discípulos, leva-os até Betânia, e ali dá as últimas instruções, e vai subindo, até que uma nuvem no céu o oculta, e os varões galileus estão olhando, os homens ali, os anjos chegam e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma ele voltará. De novo ali, Jesus perante o Sinédrio, prestes à cruz, no seu ministério, ensinou por várias vezes sobre esse assunto, o seu regresso, o seu retorno.
E ali, quando ele está subindo, os anjos chegam e falam: é isso mesmo, ele voltará. E nesse texto, nós temos aqui esse primeiro ponto, e nesse primeiro ponto, ele dá a intenção da carta. No capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele procura ali, o apóstolo Pedro, despertar o ânimo sincero. Algumas versões falam um pensamento puro. Procura, amados, despertar em vocês com exortação, este ânimo sincero, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro está ligando aqui, olha, o que os profetas disseram e o que nós estamos dizendo, porque Cristo nos instruiu e nos ensinou, é a mesma coisa. Está conectando os profetas com o mesmo vigor da palavra dos apóstolos. Tanto que nós aprendemos que a igreja é fundamentada em Cristo, e nesse fundamento de Cristo tem os profetas e os apóstolos. Porque triste é quando nós estudamos escatologia e esquecemos os profetas. Quando nós buscamos estudar as palavras, o texto escatológico, e não olhamos para Miqueias, por exemplo, ou para Oséias, ou para Isaías, ou para Obadias, Ageu, eles apresentam a volta do Senhor ali, um dia de grande glória, de peso, de terror para aqueles que não estão em Cristo, mas para nós, servos do Senhor, um dia de regozijo. E Pedro vem discorrendo, e quando chega no versículo 3, ele fala: sabendo de antemão, sabendo primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha, eu preciso animar vocês, recordar vocês, que o Senhor Jesus Cristo voltará, da mesma forma que está escrito nos profetas, que ele disse, que nos instruiu, que nós já estamos lhe instruindo. Nessa ocasião, a igreja já tinha ali algumas décadas, Pedro pregando, Paulo pregando, João na ilha de Pátimo, no ano 80 desta era, já ali anunciando, as pessoas ouvindo essa mensagem. E alguns ali, os gnósticos, por exemplo, que foi sempre uns perseguidores, pessoas que eram contra Cristo, contra a igreja, contra o evangelho. E quando chega no versículo 3, ele fala: olha, nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias compreendem da primeira à segunda vinda. Esses são os últimos dias. O período dos últimos dias são da primeira vinda até o regresso, o retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Isto é, esse é o período dos últimos dias. E nós estamos, segundo as Escrituras, vivendo os últimos dos últimos dias. E aleluia por isso. Por isso que nós vemos tanta heresia, vemos tanta distorção, tanta coisa acontecendo. Mas no versículo 4, olha só que coisa interessante. No 3 ele fala assim: sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos, e esses vão dizer assim, vão levantar uma questão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Verso 4: onde está a promessa da sua vinda? Mas cadê Cristo que não voltou até agora? Cadê que Jesus que voltaria e não voltou até agora? Vocês disseram que tinha lá os anjos que falaram para vocês, ele me mandou pregando, Pedro está pregando, os apóstolos pregando, o próprio apóstolo Pedro fala de Paulo aqui, etc. Mas cadê? Onde está a promessa? Nós aqui, isso aqui no ano 50, ano 60, ano 70, ano 80 da nossa era. Imagina nós hoje, mais de 2000 anos. Talvez eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu isso. Alguém chegou e perguntou: ora, cadê que Jesus não voltou até agora? Como é que vai ser esse negócio? Esse livro que vocês acreditam aí, e a Bíblia, Pedro chama esses de escarnecedores, que vão escarnecendo, porque todas as promessas que foram ditas, proferidas, profecias, tudo que foi relatado sobre a primeira vinda do Senhor se cumpriu, e sobre tudo que foi dito, cabalmente se cumpriu ao longo da história. O que foi dito pelos profetas, o que o Senhor usou os seus santos para dizerem, para trazerem para nós, se cumpriu. Quando Cristo veio, eles viram o cumprimento da palavra do Senhor. Em Gálatas 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumprindo todas as mensagens, as profecias, em Miqueias, em Ageu, em Zacarias, em Isaías, que é até chamado de o profeta messiânico. Então ali se levantaram alguns dizendo: olha, Jesus não voltará nada, que negócio é esse? E em contrapartida nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, o oposto disso aqui. Aqui eles estão questionando: olha, cadê Jesus que nunca vem? Onde está a promessa da sua vinda? Que vem de nada. Mas em 2 Tessalonicenses, o apóstolo
Paulo, ele chegou a enviar uma epístola, uma carta, dizendo o seguinte: olha, tem uma carta aí dizendo que é da nossa autoria, dos apóstolos, tem alguma coisa dizendo que é de nossa autoria, que Cristo já veio e nós ficamos. Ora, aqui ele estava dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Lá aos Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, eles dizendo assim, olha, Cristo veio e a igreja ficou, e começou ali uma grande dificuldade entre os irmãos. Começou assim uma grande dificuldade entre, mas peraí, Cristo veio e nós ficamos, que negócio é esse? E agora? Aí Paulo falou, olha, não será assim a vinda do Senhor, antes que venha, primeiro, a apostasia, apostatar, deixar, apagar, espiar, deixar a fé. A apostasia não é de quem está lá fora, é de quem está dentro. E nós vemos hoje uma igreja apóstata em todo canto desse planeta, uma igreja que troca Cristo, que pensa que a cruz de Cristo é uma escada para subir, que pensa que a igreja em muitos lugares é um cabide de emprego e não é, que pensa que a igreja do Senhor é para ganhar fama, sucesso e subir e ter destaque social e não é, que muitos pensam que a obra do Senhor é para enriquecimento e não é, a obra do Senhor é para anunciar o Evangelho, para anunciar que Cristo é o Senhor, e convém que nós façamos isso com muito temor, e muitas das vezes sofremos muito por pregar esse Evangelho. Há pessoas que apanham, que são mortas, dilaceradas. Aqui no Brasil não tem tanto isso, teve muito no começo, mas não tem tanto isso. Mas na década, ou melhor, em 1560, mais ou menos, se não estiver enganado, chegou aqui no Brasil os primeiros missionários da igreja presbiteriana, vindo ali da Holanda, para anunciar aqui no Brasil, para pregar o Evangelho aqui no Brasil, e teve muita oposição, muitos deles foram mortos. E hoje nós sabemos que em muitos países as pessoas morrem, são esquartejadas. Muitos lugares vão sofrer, sofrimentos terríveis por causa da pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ali em Tessalonicenses, ele fala, olha, estão dizendo que tem até uma carta da nossa autoria, dos apóstolos, e não existe isso. A vinda do Senhor não será assim, sem que antes, primeiro, venha a apostasia, e depois, segundo, se manifeste o filho da perdição, que é o anticristo. Eu não vou entrar nessa profundidade hoje, porque o meu tempo não daria. Mas havia então essa discrepância, num lugar dizendo, Cristo já veio, e aqui, Pedro combatendo aqueles que diziam, onde está a promessa da sua vinda? São escarnecedores que tentam tirar esta essência do Evangelho, que é uma esperança, que é um anelo da igreja, do servo do Senhor. E no versículo 1, 2, 3, nós vemos que eles são despertados a buscar as lembranças do que foi pregado, porque isso está sempre sendo pregado, tem que ser recorrente entre nós, pregadores. Tem que ser um desejo da igreja ouvir. Eu queria tanto ouvir a mensagem da cruz, da volta do Senhor. Eu sempre falo em minhas preleções, e eu me recordo sempre de que na década de 80, 82, 4, 3, por ali, as mensagens que se chegavam no culto, a mensagem sempre era a volta do Senhor, a cruz, o sangue, o arrebatamento da igreja. É diferente do que tem acontecido hoje em muitos lugares. Você chega ali, a mensagem é fica rico, fica rico, fica rico, fica rico, fica rico e fica rico. É lógico que todo mundo quer estar bem, é lógico que você trabalhar diligentemente, poupar, ser voluntarioso com as coisas, ajudar o próximo, Deus vai te prosperar, é uma bênção, isso é muito importante. Mas se porventura acontecer algum problema, nessas mentes eles pensam que estão sem Deus, e não é isso, não é isso. Aí o apóstolo Pedro vai ensinando, vai instruindo eles aqui o seguinte, no primeiro ponto, dizendo que estes escarnecedores, verso 5, voluntariamente ignoram, deliberadamente ignoram que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Como é que acontece que está do mesmo jeito que estava? Olha só o verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os antigos, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mentira! Como que está do mesmo jeito? A terra era sem forma e vazia, o Senhor agiu na terra e fez o que fez. Depois ele pegou e enviou o dilúvio por causa do tamanho, do crescimento terrível do pecado no ser humano, de tal maneira que Deus enviou um dilúvio ali. Como é que está do mesmo jeito? O aí de Sodoma e Gomorra, por exemplo, e outras tantas coisas aconteceram do mesmo jeito, não está. Ocorreram situações, intervenções divinas, de forma que
Deus demonstrou que não era assim. Mas aqueles agnósticos, aquelas pessoas que, como hoje, por exemplo, zombam, são os escarnecedores. Então, nesse primeiro ponto da mensagem, o apóstolo Pedro, e pela misericórdia do Senhor, também quer fazer a mesma coisa: despertar o vosso ânimo sincero, de que o nosso anelo maior não é ficar rico, nem ficar próspero, nem sarar, e nem abrir uma porta de emprego, nada. Nosso maior desejo é estar com o Senhor, é aguardar a bendita esperança da igreja, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o maior anelo da igreja. Isso deve ser o que está punjando no nosso coração. Isso deve ser o que está ardendo na nossa alma, de saber que o Senhor voltará, e quando Ele voltar, a igreja vai subir ao encontro dEle nos ares. Aleluia. A partir do versículo 7 eu tenho um segundo ponto dessa mensagem, que o apóstolo Pedro começa a aplicar e começa a dizer e apresentar aqui: juízo e misericórdia. Observe, verso 7: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, essa mesma palavra que a terra foi tirada das águas, que Deus disse haja e aconteceu e criou, essa mesma palavra, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam, guarde isso no seu coração, como um tesouro, guardado, guardadinho, muito bem guardado, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, porque eles ignoram uma coisa, que haverá um dia de juízo, porque eles zombam, escarnecem e dizem: onde está a promessa da sua vinda? Aqui vem nada. E o triste e o terrível muitas vezes é que muitos irmãos, muitas igrejas, muitos pregadores que pregavam com força, pregavam com alegria no coração, com amor, com fogo no coração, com luz na mente, pararam de pregar isso, porque muitas vezes essas mensagens não lotam os templos, não enchem as congregações. Porque de anos para cá, o que tem enchido as congregações são as campanhas com misticismos. O que tem lotado templos e enchido locais muitas vezes são aquelas misturas, aquele sincretismo que se mistura e que as pessoas olham lá e ficam até com medo. Tivemos agora um culto na casa do Caleb, que pessoas disseram para nós assim: olha, eu tenho medo de levar minha filha a algumas congregações, porque as pessoas ficam ali naquela loucura, naquele êxtase, naquele rodopio, que se minha filha ver aquilo, vai ficar com medo. E eu falei: verdadeiramente isso pode acontecer, porque as coisas de Deus são com ordem e com decência. Estamos aqui, somos cheios do Espírito Santo e buscamos ser cheios do Espírito, mas ainda assim, tem que ter ordem e decência. Nós podemos pregar sermões com eloquência, com graça, com poder, e a igreja está calada, sem dar um pio, mas está sendo ali tocada pelo poder de Deus. Mas também ocorre que em outros lugares, aquele estardalhaço, aquela bagunça, aquele movimento, e as pessoas saem, e se você perguntar qual foi o sermão que o pastor pregou, ele fala da Bíblia, eu acho, porque você quer, entra no coração, entra no ouvido e sai no outro, se é que entra no ouvido, mas eu quero que nesta noite você saia daqui hoje com um pesar no coração, e se perguntando: realmente eu estou desejando a bendita esperança, a volta do Senhor? Será que eu acredito ou eu estou como aqueles que escarneciam e diziam: está demorando muito? Onde está a promessa da sua vinda? Que zombavam e que diziam: onde está a promessa da sua vinda? Eu quero que você saia daqui nesta noite com esse pesar no coração, como eu também quero sair, e chegar e perder teu sono se for necessário, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha alma, pecador, tem misericórdia daqueles que eu posso pregar e não preguei, daqueles que eu podia anunciar e não anunciei. Ora, há poucos dias, uma moça que trabalha comigo, enquanto eu trocava um paciente, um senhor de idade, estava trocando ali sua fralda, limpando e arrumando, eu comecei a pregar para ela, porque eu tenho que pregar no momento que eu tenho tempo, ali dentro é muita correria, às vezes eu tenho 30 segundos para pregar. E enquanto eu falava para ela da vinda do Senhor, ela falou: olha, eu não sei disso não, nunca ouvi. Você nunca ouviu? Só faltou ela me dizer: eu nem sabia que ele foi, quanto menos que vai voltar. Só faltou ela me dizer isso. Eu falei: menina, você nunca ouviu falar da volta do Senhor? Que ele voltará com poder e grande glória, vai ter o julgamento, o grande trono branco, etc. Não, mas nunca, nem sei o que é isso. Aqui do meu lado, mora aqui pertinho, uma cidadezinha próxima aqui, e trabalha comigo. Então eu comecei a falar para ela, ensinar para ela, e na medida do possível tenho falado, e quero falar muito mais, evidentemente. E aqui nós temos essa passagem, aonde que começa a ser aplicada aqui sobre um grande momento de juízo. Mas agora,
os céus e a terra, que existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui dá a impressão muitas vezes que é apenas uma forma de falar, uma figura de linguagem, alguma forma de se dizer, de se expressar, linguística, escriturística. Mas se nós olharmos uma verdade aqui, para nós o tempo é Cronos e para Deus é Kairos, nós podemos entender isso aqui melhor. Porque Cronos é o tempo de dias, 24 horas, minutos e assim por diante, anos, etc., meses. E o tempo para nós é assim. Mas para Deus é Kairos, o tempo de Deus é diferente, não corre, o tempo não corre para Deus, Deus é eterno, Ele é absoluto. Ele não está mais velho, nem mais novo, Ele existe. Como que isso? Não tem como explicar isso. Na eternidade nós vamos continuar aprendendo com o Senhor. Na eternidade nós vamos ter a eternidade inteira para aprender, e ainda não vamos entender, compreender na plenitude, porque Ele é Deus. Agora, imagina pegar 1000 anos e colocar dentro de um dia. Pensa nisso. 1000 anos e apertar e colocar dentro de um dia, ou pegar um dia e esticá-lo para 1000 anos. Você entendeu como é que é complicado o negócio? Para o Senhor 1000 anos e um dia é a mesma coisa, e vocês têm por tardia, é que vocês não entendem que tem um juízo, mas também tem misericórdia. Tem misericórdia, mas também tem juízo. Olha só, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa. Tem uma promessa feita pelo Senhor, e Ele não retarda a sua promessa, e eu estou aguardando essa promessa. Eu quero que você também esteja aguardando essa promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ora, a longanimidade de Deus que nós não compreendemos é o que está fazendo ainda isso. Tem duas coisas que eu vou citar aqui. Uma delas é isso aqui, a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, tardio em irar-se. Muito embora no Salmo 7 e o verso 11 e o verso 12, se eu não estiver enganado, fala assim, que Deus é um Deus irado, um Deus que se ira todos os dias, se o homem não se arrepender. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, se o homem não se arrepender. Tem desembainhado sua espada, armado seu arco, está aparelhado para a matança, para a batalha. Salmo 7, 11 e 12. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós sabemos que a sua longanimidade, imagina como Deus é longânimo com você e comigo. Eu posso falar, quantas vezes eu desisti, parei, não quis mais, sentei, encostei a Bíblia, não, Senhor, não dá mais, é tanta perseguição, é tanta luta e tanta coisa, e quando menos eu esperava, eu estava pregando, e se Deus quiser, em nome de Jesus, até a bendita vinda do Senhor. Evidentemente, com o tempo você vai amadurecendo, vai entendendo, e Deus vai trabalhando, o seu contato com o Senhor vai mudando a sua vida. O problema é muitas vezes nós não temos contato com Deus. Nosso contato é só aqui no tempo, na hora do culto. Se a nossa conexão com Deus for só nesse momento aqui, se a nossa conexão com o Senhor foi só nesse período de culto aqui com os irmãos, alguma coisa não vai bem na nossa vida. Aqui nós vamos cultuar a Deus, mas nós vamos trazendo de casa o nosso culto, de manhã o nosso culto, desde ontem nós cultuamos ao Senhor, celebramos ao Senhor, dobramos o joelho, ou em pé, ou andando, ou pedalando, ou dirigindo, em contato com o eterno Deus. E essa longanimidade é o que Deus está mostrando aqui. Porque Ele não veio? Para eles aqui, Paulo está dizendo, olha, Pedro está dizendo, a sua longanimidade. Agora só, observe. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. É o desejo do Senhor, que todos venham arrepender-se. Mas não é isso que vai acontecer, nem todos vão se arrepender, porque muitos vão para o inferno. Aqui não está o universalismo sendo anunciado. Aqui está dizendo que Deus é longânimo e que quer que os seus eleitos sejam salvos. Agora observe, mas o dia do Senhor, verso 10, virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Olha só, o dia do Senhor virá, e esse dia, Pedro acrescenta mais um elemento aqui. Ele acrescenta mais um tópico aqui, mais uma verdade aqui. Olha só, o dia do Senhor,
Quando é o dia do Senhor? Esse dia é quando Ele voltar. Esse é o dia do Senhor. Guarde bem isso. Quando alguém perguntar, quando que é o dia do Senhor? Alguns podem pensar que o dia do Senhor é domingo, mas essa é outra questão. O dia do Senhor, desse contexto, é o dia da sua vinda. Guarde bem isso. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ladrão não para nós. Ladrão da noite, ou ladrão de noite, isso daí será para aqueles que estão dormindo. Em 1 Tessalonicenses, nós temos bem explicado isso. O apóstolo Paulo, explicando para os Tessalonicenses, deixou bem claro: o dia do Senhor virá como ladrão da noite, de noite, mas para nós não, porque nós não somos das trevas, não estamos dormindo, não somos da noite. Para nós, igreja, não. É como ladrão para aqueles que dormem, que estão no escuro, que estão desatentos, desapercebidos. Mas para nós, a igreja, a vinda do Senhor não será como ladrão da noite, ou de noite. Aí vem cá, dentro desse segundo tópico, tem juízo, tem a longanimidade, tem a clareza do dia do Senhor, que virá para muitos como ladrão de noite, em que os elementos, que elementos? Água, fogo, terra, oxigênio, o hélio, o carbono, todos os elementos. Os apóstolos não tinham esse conhecimento que nós temos. Esses elementos, verso 12: aguardando e apressando a bendita vinda do Senhor, ou apressando a vinda do Senhor Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, hidrogênio, oxigênio, carbono, o hélio, serão o quê? Na mente deles não tinha o conhecimento que nós temos hoje, da temida bomba H, que eu, quando era criança, falava bomba de hidrogênio, né? E hoje tem tantas formas que o homem criou de destruição terríveis, que podem destruir o planeta, acabar com tudo aqui. Isso vai acontecer um dia, mas não será nenhuma superpotência que vai fazer. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Mas Ele é longânimo, está dando tempo. Nesse segundo tópico ele mostra juízo e misericórdia, mas vai acontecer. No versículo 12 está escrito assim, olha: aguardando e apressando-vos. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aguardando, porque nós esperamos, nós aguardamos, queremos isso, desejamos isso. E apressando-vos. Como apressando? Como? Evangelizando, fazendo missões, anunciando, pregando, porque esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, em testemunho de Cristo Jesus, e aí então virá o fim. Primeira coisa, Pedro quis mostrar para a igreja o porquê. Essa epístola aqui é para mostrar para nós que nós devemos estar com isso recorrente em nossa mente, com isso diante do nosso coração, para não esquecermos disso, que há um dia de juízo e tem misericórdia. A misericórdia está, as portas abertas ainda há lugar para o perdido pecador, ainda é tempo de nós nos despertarmos para as coisas do Senhor e pensarmos nisso, porque nesse texto é interessante que Pedro não aplica nada aqui, como nós chamamos de pré-tribulacionista, mídio ou meso, ou pós-tribulacionista, milenista, amilenista, pós-milenista, milenista histórico e assim por diante. Ele não fala nada disso, ele fala apenas da vinda do Senhor. E que muitos dizem que não vai ter, e que a igreja sabe que vai ter, e precisa ser sempre lembrado e relembrado, e que existe juízo, um dia de juízo, e que existe a misericórdia longânima do Senhor. E por isso nós temos que aguardar e apressar, evangelizando e pregando, quanto para a maioria das pessoas que pudermos fazer isso, para a honra e glória do Senhor. Agora, no versículo 13 até o 16, eu tenho o terceiro ponto dessa mensagem. E esse terceiro ponto tem como subtítulo a perspectiva da igreja em relação a tudo isso. Ele apresenta a perspectiva dos homens ímpios e perversos, que diziam: olha, isso aí não vai acontecer nunca, a terra está do mesmo jeito, nada muda, nada acontecer, tudo está igualzinho, que Cristo voltará, o quê? Imagina, uma coisa dessa não existe. No segundo ponto, Pedro ensina o seguinte: olha, o que está tardando é que muitos não entendem que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia é a mesma coisa, e que Ele é longânimo e não quer que ninguém se perca, mas vai chegar um dia que vai vir, acabou. E eu costumo dizer, e vou repetir, a última hora é agora.
porque não sabemos o dia de amanhã, sequer o segundo seguinte. Eu costumo dizer isso é recorrente nas minhas palavras. O dia de amanhã não existe, porque quando chegar amanhã, não vai ser mais amanhã, já vai ser hoje. Então hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia de nos colocarmos e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso, eu desejo a tua vinda. Verso 13 ao 16, a perspectiva da igreja. Mas nós a igreja, os servos, os santos, os salvos, que foram comprados e lavados, mas nós, segundo a sua promessa, porque havia dito aqui que é uma promessa, Deus não tarda a sua promessa. Eles dizem que tarda, mas Deus não tarda. Mas nós, verso 13, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Inconstantes não tem constância, indoutos não buscam, não estudam, sabe, pega a palavra, minha mãe mandou bater nesse daqui, põe o dedo ali, não estuda, não perscruta a escritura, não busca um contato com Deus, em comunhão com Ele, na oração, numa separação. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui: mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Porque se vai se desfazer, os elementos se desfarão, os elementos pelo fogo serão passados. Se isso aqui muitas podem pensar que é figurado, eu acredito que não é figurado, é literal, mas você tem o direito de achar que é figurado. No entanto, Pedro diz: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uma fusão gloriosa de céus e terra, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque hoje nós vemos e vivemos em muita injustiça, e não adianta acreditar em buscar um Messias humano, um Messias terreno, melhor dizendo, que um novo presidente, um novo líder, alguém vai se levantar e vai resolver o problema, que não vai. O mundo jaz do maligno, as trevas se alastram, o povo se dispersa cada vez mais, as heresias vão entrando, o amor se esfria. Então a nossa esperança não pode ser aqui nesta terra, nem nesse mundo, mas em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Justiça essa que nós vamos ver gloriosamente e contemplar face a face o nosso Deus, onde nós olhamos hoje e dizemos: é injusto eu nascer sem as pernas, é injusto aquele lá trabalhar tanto e ganhar bem menos do que aquele outro que não trabalha nada, ou bem menos. É injusto aquela pessoa nascer num berço esplêndido, rico, e aquele nascer lá numa choupana, numa palafita, num barraco. É injusto isso, mas no novos céus e nova terra não haverá injustiça, porque o nosso Redentor que vive e reina será o Rei justo desses novos céus e nova terra, aonde nós vamos exaltar, glorificar, e não vai ter dor, nem pranto, nem choro, nem morte, nem angústia, nem sofrimento, nem desemprego, nem nada de miséria, somente alegria, louvores, adoração ao Senhor, num corpo de glória, um corpo que não morre, que não fica doente, que não tem pressão alta, que não tem diabetes, que não tem câncer, que não tem AIDS. Isto é o que Deus nos preparou, está guardado para nós, e nós estamos aguardando essa bendita esperança de subir ao encontro do Senhor e vir habitar com Ele em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluias! Isso deve ser o anelo da igreja, onde nós olhamos assim: meu Deus, estou 6 anos desempregado, 5 anos desempregado, 10 anos desempregado, 3, 4, 5 filhos. Eu conheci uma pessoa que ele tinha uma doença que herdou do pai. E ele, onde ficava, o chão ficava forrado a sua pele escamava, sabe? Ficava, sabe, farinha, ficava assim o chão. Eu esqueci o nome dessa enfermidade. E ele tinha essa doença, para trabalhar ele não conseguia emprego, porque as pessoas chegavam: mas eu tenho emprego com um homem desse. Ele tinha que andar com camisa, com calor que tivesse, aqui no punho assim, fechado. Fazia tratamento, mas não tinha recursos. Ele tinha um filho, e um dos seus filhinhos, tinha 2 na verdade, um dos seus filhinhos, tem ainda até hoje, teve paralisia cerebral.
não mexia os membros, não fala. Dependente, totalmente dependente. A sua esposa, certo dia, apresentou câncer. Imagina ele com aquela doença, não conseguia emprego, dificuldade, uma criança doente, muito doente. E se não bastasse isso, ainda a esposa com câncer, inclusive morreu. Como é que a gente vai fazer? Algumas pessoas falam, Deus é injusto. Não. Mas Deus não. O pecado atingiu o homem, a natureza humana de tal maneira. Mas a graça abundantemente é muito maior do que o pecado fez. O que Cristo fez na cruz é muito maior do que o pecado fez na humanidade. E aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Então nesse novo céu e nova terra não vai ter criança doente, nem criança sofrendo fome, porque vai ter ali toda a idade de varonil. Já falei isso aqui numa das minhas preleções. E não vai ter mais essa situação de você, meu Deus, que luta, será que eu vou comer amanhã? Será que vai cortar minha água amanhã, minha luz amanhã? Caleb, eu tive uma época na minha vida que eu torci para chegar sexta-feira à noite, desempregado e às vezes trabalhando, não recebia, como eu falei aqui há poucos dias. Eu torcia para chegar sexta-feira, depois das 4 horas, porque depois das 4 horas nem a empresa de luz, nem de água cortava mais água e luz. Eu torcia, vai chegar sexta-feira, passou sexta-feira, não cortou minha luz e minha água. Aí descansava na sexta noite, no sábado corria para cá e corre para lá, e tenta emprestar, e arruma serviço, tenta fazer bico e tal, e às vezes não conseguia, aí acabava o domingo, e às vezes estava pregando. E quando eu chegava numa pregação ali, num culto daquelas que eu fiz muitas vezes, e nunca pedi dinheiro, nunca pedi oferta, nunca cobrei um centavo, nunca vendi CD, DVD, nunca montei uma barraquinha de camelô na porta da igreja, nunca fiz isso. E chegava à noite no domingo e sabia que na segunda-feira pode ser que aconteça, e às vezes acontecia mesmo. Batia na porta, cortou sua luz e sua água. Uma vez eu estava com a luz cortada e trabalhando, e o patrão não pagava. Era um outro patrão, não era aquele que contei há poucos dias, não, testemunho aqui há poucos dias não. Aí a minha irmã me ligou, pegou o telefone com uma outra irmã, que passou com uma outra irmã, um outro pastor chegou até mim. O senhor que é o pastor Isaac Morgado? Eu falei, sou eu, irmão. O senhor pode vir pregar aqui num trabalho aqui na igreja, aqui à tarde, num lugar assim sensado? Eu falei, claro, posso sim, irmã. Escuta, irmão, olha por nós aqui, eu arrebentado, tinha acabado de ir na cidade tentar pegar um dinheiro lá desse que a gente recebe pela Caixa Econômica aí, pizza, essas coisas aí, não tinha nada, sabe, falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí quando eu chego, tinha cortado a minha água, uma situação terrível. Ouça bem, aí veja só, ela pediu, olha por nós, aí orei, olha minha amiga também, falei, orei, por celular, tá bom, então você vem aqui, falei, vou pregar assim, para ficar cegado. Aí, não lembro quando foi depois disso, eu fui pregar, e nisso fechou mais uma agenda, eu preguei à tarde e à noite. Então eu preguei à tarde, pregando naquele entusiasmo, porque muitas vezes, irmão, você vê o pregador pregando, aquela alegria, mas você não sabe o que está passando, você não sabe. Estou falando de pregador, não de artista. Pregador, não de showman, que vem, já fez aquela ruaça, já arranca o dinheiro do povão. Não, estou falando de pregador, sério. E ainda existe, graças a Deus. E Deus vai levantar uma geração ainda, nesse último tempo, de pregadores sérios, que preguem tão somente para a honra e para a glória do Senhor. E quando eu estava pregando à tarde, foi das 3 ou das 2, sei lá, não lembro direito, até umas 6 horas eu preguei o culto, né? E eu preguei o período lá e acabou o culto. Dali eu saí para uma outra igreja, e era perto, me levaram de carro, mas era na mesma região, ali em São José dos Campos, Zona Leste. E quando eu cheguei nessa outra igreja, essa irmã que me havia convidado me levou para essa outra igreja, e lá eu preguei tal, aquela bênção toda, etc. E depois essa irmã que me levou, que me chamou, o filho dela não foi no culto à tarde, que estava trabalhando, e foi no culto à noite. E chegando naquele culto à noite, ela chegou e depois que acabou o culto, ela me chamou de lado, esse aqui é meu filho, fulano de tal, ora por ele, orei, que bênção, que prazer conhecê-lo, aquela coisa toda. Aí ela falou assim, olha, ele te mandou isso aqui para você, ó. As pessoas têm costume, eu não oro por foto, não oro por carteira, não oro por celular, por currículo, oro pela pessoa. Em nome de Jesus ela vai, sabe, começa, mas o que tem? Começa o que tem, apanha as raposas, raposinhos, porque fazem mal a vinho. Começa coisa pequena, quando vê, está fazendo aqui o arco de triunfo, a passarela, não sei do que, tem que tomar cuidado. Mas, naquela ocasião, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu até pensei que fosse uma foto para orar. Eu fui até levantando a mãozinha para orar já. Ela falou, não, isso aqui é para você.
Aí eu peguei, era um cheque, e coloquei dentro da minha Bíblia e fechei. Meu Deus, não é uma foto para orar? Não, ele mandou te dar. Aí eu abaixava assim a beiradinha assim para ver, eu enxergava um 8 e um 5. Falei, meu Deus do céu, é 8,50. Não é cheque de 50, não vai dar cheque de 50 para mim. Aí eu falei, isso aqui é 85? Mas tem muito zero, mas 85 aqui, parece que é mais. Eu não vi a hora de sair de perto do povo para poder ver quanto que tinha ali. Eu não tinha pedido, não tinha cobrado, mas o meu Deus, o Deus que não é socorro bem presente na hora da angústia, ele chegou ali, de repente eu fui ver num cantinho lá, e olhei, tinha um cheque de R$850. Deu para pagar as contas, deu para passar muita coisa, deu para abençoar na obra do Senhor. Ou seja, Deus cuida dos seus. Deus cuida. E quando nós olhamos para o texto bíblico, para a palavra do Senhor, para essa passagem bíblica, nós temos que ter isso no nosso coração, o desejo de estar orando, pregando com ousadia. Muitas vezes não sabemos como é que está vendo, mas é uma luta e temos que pregar e anunciar. Agora observe, nosso anelo é este: saber que vamos habitar numa terra, novos céus, nova terra, onde habita a justiça, onde não vamos passar por isso, onde não vamos ter essas angústias. Imagina que angústia chegar um pai, meu Deus do céu, acabou o dia, não cortaram minha luz. Eu sei que passam isso, muitas pessoas que vão me ouvir depois passam, talvez você passou por isso. É horrível. Mas em novos céus e nova terra não tem isso, cujo grande rei, justo e soberano, que na cruz morreu, num ato de justiça único, fez a redenção da nossa alma, voltará para nos buscar, para eternamente estar com Ele, para a honra e glória do seu santo nome. Para encerrar, meu quarto ponto é um conselho final, é um conselho para a igreja, porque dentro desse terceiro tópico nós temos uma perspectiva, mas também há uma instrução muito forte aqui, no verso 14, que diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados, irrepreensíveis. Ele aguarda, ou melhor, ele espera que aqueles que o aguardam também santifiquem as suas vidas, separem as suas vidas, vivam para Ele de uma forma reta, piedosa. E nesse quarto ponto, para nós encerrarmos, está escrito assim: vós, porém, amados, de novo a igreja, vós, porém, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaídos da vossa firmeza. De antemão o quê? De antemão você saber que tem que ser despertado o vosso ânimo, que haverá um dia de juízo e que tem misericórdia, mas que haverá um dia de pesar, que o Senhor virá como ladrão para aqueles que dormem, que não estão atentos, que haverá novos céus e nova terra e que Deus espera de nós sermos santos e separados. Porque em 1 Pedro 1, verso 15 e 16 está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que de antemão saber disso. Guardai-vos que pelo engano desses homens aí, abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Olha, sabendo que há escarnecedores, que há tudo isso que eu estou falando aqui nesse texto, que há tudo que ele está escrito ali, sabendo de antemão, guardem-se desses homens abomináveis. Quais são os elementos de um culto? Por que hoje trazem tantas coisas para um culto que não tem na palavra, que não tem no culto bíblico? Não é que a pessoa diz: mas isso é muito chato. O que tem fazer uma dança aqui? Tem isso no culto público? No culto a Deus? Tem. Você pode fazer na sua casa, faz você, mas tem no culto? Não tem. Se não tem, não faça. Porque às vezes o que não tem quer agregar, e o que tem deixa de fazer. Tem, por exemplo, adoração e a pessoa não adora. Tem, por exemplo, oração pelas pessoas e não ora. Tem, por exemplo, celebração de alegria e de regozijo. Um tem salmo, o outro tem canto e não faz isso. Então quais são os elementos bíblicos? Oração, adoração, o louvor, a pregação da palavra, a exposição bíblica. E eu não abro mão de expor a palavra, de pregar, para que a igreja seja realmente tocada pelo poder de Deus.
Porque o que vai segurar você, o que vai sustentar você e eu, não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, verso 4, verso 5, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. João 6,63, Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida, e é nessa palavra que nós temos que nos firmar. E Pedro diz assim: olha, de antemão, sabendo disso, não façam como eles, não andem como eles, para que venham justamente ser arrebatados e descaiar da vossa fé. E começa a esquecer de um culto a Deus e faz o culto para o homem, cujo centro é o homem. O egocentrismo ali é jogado confete mais confete, e o nome dele não é exaltado nem glorificado. Eu conheço lugares que as pessoas chegam e falta abraçar o pé em alguns lugares abraçam mesmo, do pastor, do apóstolo, do pai apóstolo, do vice-deus, está quase assim. Mas nós diminuamos, como foi cantado aqui hoje: que diminua eu, e ele seja exaltado. A honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, tudo é para ele, porque ele é digno. É ele somente que é digno de honra e de glória. Aí, para fechar, verso 18, ele continua dizendo: antes, ou seja, precavido de tudo isso, precavido de todas essas coisas, sabendo que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esses homens que nós vamos guardar, eles são enganadores, não creem na palavra, creem só em si mesmos, dizem que não há Deus, dizem que não há céu, dizem que não há inferno. Por isso não descaiar na fé juntando-se com ele, mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta graça e este conhecimento nos dá equilíbrio para vivermos na presença do Senhor. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. Fique claro no meu coração e no seu coração. Fique bem latente e patente e pungente no meu coração e no seu, que o Senhor voltará. Não é que está voltando, não. Ele voltará, e nós temos que estar preparados. E como igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, lavada, remida, aguardando e trabalhando e fazendo acelerar esse processo através da evangelização e da pregação do Evangelho. E que o Espírito do Senhor nos ajude para a glória do seu santo nome. Amém.